Sejam bem-vindos a mais um podcast Scalabrini 50 anos. A edição de hoje conta com as 3 professoras de inglês, Makerly, Lane e Lígia, e conversaremos sobre diversas experiências vividas na temporada, no período em que elas lecionavam, ocupavam os espaços em sala de aula, desenvolviam projetos e uma série de ações que marcaram a trajetória e fazem parte dos 50 anos do Instituto Estadual de Educação Monsenhor Scalabrini. Esse projeto tem o apoio do Sicredi, da Erva Mate da Família e da Gioli Maísa de Siqueira. Também quem nos apoia, o casal Eldo e Maria Orlandini. Aos nossos parceiros e patrocinadores, o nosso muito obrigado. Hello, friends. How are you? Fine, you? I'm fine. Que alegria! Que alegria poder conversar com vocês, Prof. Makerly, Prof. Lane, Prof. Lídia, todas professoras de inglês. E a gente quer conversar com vocês um pouquinho, um bate-papo, né, gurias? Para vocês relatarem as experiências, as vivências de vocês nesta escola, que por aqui já passaram milhares de estudantes, né? E que experiências, que lembranças marcam a temporada de vocês aqui no Scalabrini. Lívia, fico muito feliz, tu foste minha aluna e ainda lembra, né, dessa saudação. Parabéns. Obrigada. Thank you. You are welcome. As questões básicas de inglês a gente não tem como esquecer, né? Mas eu lembro que inglês era uma das minhas preocupações, tanto quanto, se não mais, matemática, química e física. Então, para ver a importância, a relevância e a complexidade do inglês, apesar de a língua portuguesa ser uma das mais difíceis de se aprender, né, Elaine? É verdade. Então, a nossa preocupação sempre foi também fazer com que o nosso aluno, com que o nosso estudante tivesse essa oportunidade, né, de ter uma segunda língua. Sempre, então, trabalhamos, né, com isso. O nosso público, enfim, o nosso aluno de origem italiana sempre tem muita dificuldade, sempre teve muita dificuldade de aprender uma segunda língua, né? E o inglês, então, a gente fazia o possível e o impossível, né, para que pelo menos conseguissem levar uma bagagem um pouquinho melhor para o futuro. E, Makerly, alguma experiência, alguma vivência? Quantos anos de Scalabrini? Várias. E destes, do total de Scalabrini, quantos em língua inglesa? Como professora aqui, 29 anos. Língua inglesa a partir dos anos 90, por aí. Antes era pré-escola. Mas eu estudei aqui. Então, o que marca mesmo, 50 anos de Scalabrini, há 50 anos atrás eu estava na 4ª série. Foste aluna do Scalabrini? Aluna do Scalabrini. Aluna do São Pedro, que na 4ª série passou a ser, então, Escola Estadual Monsenhor Scalabrini. Tu já estavas antes iniciou o teu ensino aqui como primário. São Pedro, primária particular. Que legal. Então eu já tenho a vivência desde que começou realmente, como aluna e depois como professora, e foi. Eu passei mais... resgatar, são inúmeras memórias que permeiam atualmente. Para mim isso aqui é segunda casa, vai ser sempre. Eu fui, como professora aqui também, eu adorava. Sinceramente, eu gostava muito dos alunos, gostava muito de trabalhar aqui. Não foi sacrifício vir para a escola todos esses dias. Quem me conhece sabe, eu realmente gostava de vir. A gente se deu muita risada aqui dentro, se trabalhou muito. Eu acho que uma coisa que dá para dizer do nosso grupo aqui é que a gente foi sempre muito preocupado em trazer o melhor, fazer o melhor. Vocês foram colegas de temporada, as 3 lecionaram no mesmo período. My teacher. Eu sinto muito orgulhosa de ter tido, né, a minha discípula, no caso, né, como minha colega de profissão e colega de disciplina. Então foi muito legal. Só complementando também, né, eu como professora só trabalhei aqui também. Então foram 30 anos dentro do Scalabrini e 30 anos com língua inglesa. Então comecei minha trajetória, né, e terminei aqui. Então é uma segunda Lecionava o ensino fundamental ou só ensino médio? Fundamental e médio, né? A Lídia que ficou mais com o ensino médio, né, Lídia? Lídia, conta um pouquinho da tua temporada. Foste colega delas, foste aluna, tá aqui quanto tempo? Eu fui colega delas e eu fui estudante da Univac, daí quando eu me formei, né, depois fiz concurso,
Mas não, a minha trajetória começa antes. Eu tinha lecionado no São José, já a língua portuguesa, depois no Érico Veríssimo também eu fiquei 2 anos com inglês. Depois eu vim para cá. E quando eu vim para cá, eu me integrei nesse grupo, né? Devagarinho, né? Para fazer Conquistando a amizade, confiança. isso, né? E eu trabalhava mais com o clube do inglês. Lembra, Kelly? Nós tínhamos um clubinho aqui na escola, isso é uma coisa que se perdeu, né? Como é esse clubinho? Como é É que na época não havia inglês começaram o primeiro ano até os quinto ano, eu acredito, né? E depois tiraram uma época de quinta a oitava também, então a escola oferecia extra classe. Foi assim que nós começamos no inglês, com atividades de manhã, o aluno vinha, fazia inglês fora do horário. Tinha inglês, tinha hora da leitura, e tinha mais alguma coisa, agora eu não lembro, mas era muita coisa que os alunos iam fazer fora do horário. Houve muita mudança nesses anos todos, né? Se perdeu muita coisa, inclusive. É possível resgatar alguma coisa? A gente está um pouco por fora agora, está aposentado, mas pelo que se escuta, está complicado. Não tem professor, não tem tempo, está muito, muito difícil. Tu falaste que o Scalabrini é a tua segunda casa. Há quanto tempo tu está aposentada já? Faz Sem ter a rotina do Scalabrini. 2015, final do ano. Eu fiz 50, dia 7 de dezembro, dia 9 eu assinei, dia 15 saiu no Diário Oficial, porque como eu tinha as 29 só de Scalabrini, sobrou tempo, não teve questionamento nenhum, foi muito tranquilo. Como é retornar a essa tua segunda casa? Eu tenho vindo aqui porque eu venho dar oi para as gurias, eu venho dar oi, assim, eu tenho alunos na minha escola de inglês, então eu tenho alunos de lá que vêm aqui. A gente procura manter contato porque dá saudades. Às vezes, do aluno, da situação de sala de aula, realmente às vezes dá saudade. O que a gente não gosta muito, falar bem a verdade, é a burocracia, né? Aquele papelado, aquela coisa que está por trás de uma aula bem dada. Mas a aula em si... E dos colegas, né? Isso nem se fala. Os colegas, hoje eu cheguei, as gurias que eu não via há muito tempo, né? Chegaram ali, daí a gente conversa, relembra algumas coisas. Eu não sei as gurias, mas quando a gente vai em órgãos públicos, farmácias, lugares assim, aí tu encontra, oi, teacher, oi, né? Então, falo, teacher. Fato engraçado, faz uns 2 meses eu estava no Desco e um aluno de, tipo assim, 30 anos atrás ou mais, eu pensei, cumprimento ou não cumprimento? Porque eu reconheci ele, mas 30 anos. Aí eu disse, oi, e ele disse, only in English. Você fala inglês? Inglês, only in English. Then I say, okay, hi, what's your name? How are you? Né? Fine. Mas foi muito engraçado, porque foi um fato, assim, que marcou ele na sala, né? Only in English. Então é bem... Com certeza, né? Isso é gratificante realmente, porque quando nos cumprimentam, hoje chegando aqui, várias alunas, né, do ensino normal, já são professoras aqui, então já vieram nos receber, já vieram nos dar um abraço, então a gente, claro que não lembra do nome de todas, né, mas pela fisionomia a gente consegue, né, lembrar. Muito, muito, porque assim, ó, onde a gente trabalha, agora, né, voltei a trabalhar depois de 16 anos aposentada, então, assim, é muito gratificante. Oi, prof, como é que tá? Né? Tem muita gente, né, estou na prefeitura agora, então vem muita gente, às vezes ficam me olhando e eu olho para eles e digo, tu foste meu aluno. Como assim? Isso. E aí eu digo, tu foste meu aluno, minha aluna. Como assim, né? Prof de inglês, meu Deus, é verdade. Então a gente não mudou a característica, a fisionomia. Claro, eles cresceram, eles modificaram, ficaram carecas, ficaram brancos, né? Mas a gente lembra ainda. Quero resgatar aqui que a gente meio que cortou a Lídia, né, sem querer, porque o assunto vai fluindo e é justamente esse o propósito do podcast. Mas a Lídia, enquanto ela se apresentava, ela falava da criação do clube do inglês, e a gente discorreu um pouquinho e depois o assunto já mudou para outros rumos. Eu gostaria de resgatar. Lídia, fala um pouco mais sobre como era esse clube do inglês, como ele funcionava, quem participava, se era restrito às aulas de inglês, se era um projeto disponível para todas as escolas, para todas as salas de aula, se era interdisciplinar,
estou sugerindo, fazendo suposições, né, para te trazer algumas ideias em torno do que a gente gostaria de saber. Fala um pouco sobre. Bom, então o que eu lembro, né, que a gente dava aula lá no sótão, né, e era mais uma aula lúdica, na verdade. Eles não eram assim, eles eram convidados, né, mas todos vinham. Todos Né, como a escola não oferecia essa disciplina, então se fazia extra, mas eles vinham. Sabe, por exemplo, as crianças vinham na aula regularmente de tarde e eles vinham de manhã para esse clube uma vez por semana. E era leitura? Leitura, recortar palavras, aprender a pronúncia, enfim, era mais algo lúdico. Kelly, tu lembra mais alguma coisa? As três participavam? Então, não, a Lene na época já tinha sala de aula completa, carga horária, né? Eu trabalhava com pré-escola aqui da tarde e fazia clubinho de manhã, a umas horas extras no caso. Então, era mais lúdico. A gente começava como se começaria hoje, vamos pensar assim, uma primeira série em língua portuguesa, a gente começava em língua inglesa, oferecendo vocabulário, com esse vocabulário se trabalhava atividades mais práticas, umas brincadeiras, né, uma coisa assim bem lúdica, que eles gostavam, eles vinham e, meu Deus do céu, não tinha pra onde faltar, não sei, era outra realidade, eram outros tempos, né, as coisas, talvez hoje não sei se funcionaria, mas acredito que na época funcionava e dava muito certo, né. Eu estava me ocorrendo uma pergunta e eu fiquei pensando no que, em como tu concluiu, que talvez era outra época e tal, mas hoje a tecnologia é muito presente, né? A busca pelo conhecimento está na palma da mão. Eu quero saber como é que se fala isso em inglês, é questão de alguns segundos, diferentemente daquela época que os alunos, por mais imaturos ou ainda não plenamente desenvolvidos enquanto pessoa adulta, eles buscavam, encontravam nesse projeto, nessas formas de ensino e aprendizagem, uma alternativa imperdível praticamente. Eu não posso ficar de fora, senão é a oportunidade que eu tenho para aprender algo mais. Esse raciocínio, esse entendimento que eu fiz com a conclusão ali da tua fala sobre ser outro tempo. Na verdade, assim, como não tinha nada de tecnologia, a gente usava muito livros, usava-se o Xerox, né? A Kelly, eu lembro que ela fazia muito as maquetes, né? Daí, então, eles construíam com papelão, daí escreviam ali o nome de todas as peças, então, né? Tipo uma casa, tudo que tem numa casa, eu faço isso até hoje do cursinho lá na escola que eu tenho, né? Porque a criança quer algo prático. O computador, claro que o celular ajuda, a internet ajuda, o tio Google ajuda, mas ele oferece muito rápido e a gente nota que o aluno não absorve aquilo. Ele viu, respondeu, tá bom. Ele deletou na hora que ele usou. E foi, né? Então, ele tem que memorizar, ele tem que... Eu lembro que eu aprendi lá no magistério, há muitos anos atrás. Tá, não vou dizer, que que educação envolve mudança de comportamento. Então, eu acho que até que o aluno não aplica aquilo que ele aprendeu, ele não aprendeu. E aí, essas informações que a internet está dando, assim, muito facilmente, ela não produz, ela é muito rápida, muito momentânea. Né? É muita informação na cabeça desses jovens, dessas crianças praticamente, né? O interesse, eu não sei como está hoje nas escolas, né? Aqui, talvez a gente pode começar até a falar do nosso projeto, porque esse é um problema de motivação que a gente tinha lá atrás. O que era um problema de motivação? É que assim, o inglês, ele nunca teve no patamar da língua portuguesa ou da matemática, da história, da geografia. O professor os pais nem nos procuravam, né? Porque inglês não fazia parte da cultura e inglês era tanto quanto as demais. Por lei não, né? Por lei não reprovava. A gente dava um joguinho de cintura, dá uma segurada, mas era complicado. Era complicado porque assim, inclusive muitos pais não viam aplicação imediata. A matemática, ele vai ali, ele consegue, né, fazer uma compra, fazer, né, o troco, enfim.
mas o inglês no que ele vai ocupar. E isso já vinha também de casa, né? Então, aquele aluno que tinha interesse, que realmente pensava mais adiante, esse buscava. Vamos agora para o intervalo, então lembrando e agradecendo os nossos patrocinadores, Sicredi, a Aclamate da Família, Dione Maísa de Siqueira, psicopedagoga, e também aos nossos amigos, Sr. Elvio e Dona Maria Salete Orlandini. A gente volta em 1 minuto. We are back, estamos de volta e agora falaremos sobre um projeto que marcou a trajetória da Maquerli, da Leine e da Lídia na temporada em que elas lecionaram e conduziram aqui no colégio, na escola Scalabrini, a disciplina de língua inglesa. Estou falando da gincana de inglês. Contem-me tudo, não me escondam-me nada. Contem para os nossos espectadores, os nossos amigos, como foi o que levou à criação desse projeto da gincana de inglês, como ele se desenvolveu, quanto tempo durou, quais eram as tarefas mais inusitadas, as mais tradicionais, né? Com vocês. Vou começar porque começou comigo quando eu peguei a turma da tarde, de 5ª a 8ª série. Que ano isso, Maquerli? Lá nos anos 92, 93, por aí. Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz, assim, a gente chega quando começa a trabalhar nomeada na tua área, tu acha que vai fazer milagre, né? Tu acha que eles vão falar inglês, assim, depois de uma semana. É uma ideia muito boba, muito imatura, mas é o que a gente pensa, que os outros não sabem ensinar, que é legal e tu que vai conseguir. Não é bem assim, pessoal. A gente vai começar lá do zero, né? Isso que eu tinha para o professor também. Aí, a primeira coisa que a gente deixava a gente chateada era a má vontade com relação ao inglês. Então, não tinha importância, o aluno não dava importância, os pais não davam importância, porque na época realmente era uma situação diferente, né? O inglês era visto como, tem dinheiro, vai viajar. Essa é a verdade, né? Um grande, mas era o que se tinha, que os pais achavam, até porque não sabiam, não era má vontade deles, não. E aí eu lembro que a primeira atividade que eu fiz, que eu achei que foi uma tarde de brincadeira, pedi autorização para a escola deixou. E nessa tarde, por exemplo, eu fui havia um supermercado aqui no centro, que hoje não existe mais. Eu fui nesse supermercado e pedi, pessoal, vocês vão entrar com muita educação e vão copiar nomezinhos em inglês dos produtos normais. Então aí começou a vir várias coisas, né? Skate, close-up, e foi. Aí vocês viram como inglês não é bem assim, só para quem vai viajar. Aí outro dia eu disse, bom, pessoal, tirem do corpo se vocês têm algo que tenha inglês ou que venha da cultura. Aí eu lembro que era a época do Converse ou do All Star. E aí aquilo choveu All Star, assim, pois é. O jeans, então foi. E aí eu inventei de fazer um desfile de modas e narrar a roupa que estavam usando os colegas em inglês. Então foi convidado os pais. Isso, um projeto. Um projeto que aqui a gente tem que agradecer a escola. Também, né? Que a escola apoiava a gente muito em todas as atividades. Então aqui a gente fez. Então, para começar, foi na época do Titanic, eu lembro como se fosse hoje, uma menina finalizou o desfile cantando Immortality, usando o vestido de casamento da minha mãe, que foi feito um desfile com roupas antigas, até para aproveitar e para não se gastar. Nós tínhamos muito cuidado para não envolver dinheiro. Sabíamos que a escola pública, que a coisa não era fácil, ainda continua difícil para todo mundo. Então, eu tinha muito essa preocupação. Aí a Leine gostou da ideia, a Lídia incorporou quando chegou também, e se criou um grupinho meio famoso na escola, e começamos a fazer a primeira gincana, envolvendo todos os alunos. Foi um desafio, né? Foi. Nós trabalhamos umas 5ª até o 3º ano. Do ensino médio, 5ª até o 3º ano. Isso, e nós trabalhamos assim, a gente começou fazendo as equipes. Eu acho que aqui até a Leide pode colocar um pouquinho mais, para não só também, né? Leide, nossos encontros, Lídia,
na casa, geralmente lá em casa, porque ela tinha filho que estava na escola, a Lídia tinha as filhas na escola, não podia sair tititi. Então, na casa da Kelly era tranquilo. Tranquilo, bem tranquilo. Então, Eu nós nos quero reunimos- só citar, porque hoje o nosso cameraman é para lá de especial. Não é a Yasmin, que tradicionalmente é a Yasmin que faz esse importante serviço na gravação desses podcasts. Eu quero convidar aqui para dar um oi o Ricardo Werner, é ele que nos ilustra, ele que nos está dando esse suporte hoje aqui, por isso dá olhada, porque o Ricardo, filho da Lene, nem vou entrar no mérito agora da nossa amizade, intimidade, mas Ricardo, vem cá, dá um oi. E ele é fã e continua sendo fã de gincanas, né, Ricardo? Oi, não, eu tava pensando assim, as coisas se repetem, né? Que vocês juntas, planejando as coisas, e eu ali no cantinho, embaixo da Sempre mesa, no cantinho. na mesa da cozinha, fazendo os temas. A vida é cíclica, né? Seja Com bem-vindo. Cortei o assunto, agora vamos Não tem resgatar o problema. nosso desafio. E aí nós resolvemos, então, né, com todos os alunos. Aí eu e a Kelly, simplesmente, nós duas, sozinhas, né, vamos lá. Eu não tinha chegado. Ainda não, né? Acho que tu chegaste depois na segunda gincana. Eu né? lembro que quando eu cheguei, Aliás, não era gincana, era a semana do inglês. English Week, isso. Era a semana porque a gente trabalhava English Week, isso. Nós trabalhávamos a semana inteira, né? De segunda a sexta, fazíamos Em horário durante todo o dia. Era o dia inteiro. Isso aí. Isso aí. Com a turma da noite, a gente fazia algumas atividades também, já que eles trabalhavam, né? No início a gente fazia, não lembro bem agora, porque já faz bastante tempo, né, Kelly? Mas no início a gente fazia atividades esporádicas, né? E depois, mais adiante, a gente conseguia fazer o dia todo. Na verdade, as tarefas artísticas que a gente chamava eram dadas antes, né? Sim. Então, se perdia um período, né? Fazia as equipes, geralmente eram 7 equipes com 3 a 4 turmas cada equipe, então era muita gente, tinha que ter muita atividade para fazer. E aí a gente, olha, o maior desafio nosso, no início, quando a gente foi apresentar a ideia para o aluno, não sei, sabe? Não foi assim, especialmente porque nós tínhamos o baile de época onde não podia ter bebida alcoólica, que era o tradicional festa dos promo que os americanos fazem, né? E nós íamos fazer também aquilo. Só que não podia ter bebida alcoólica, isso aqui é uma escola e nós não queríamos isso. A gente queria mostrar para o aluno que dava para se divertir sem a bebida alcoólica. De época era uma parte integrante, uma programação da O final. era o que finalizava a semana, então, né? Eles decoravam à tarde, a gente comprava coisas para o ponche, os nossos colegas faziam à tarde, na sexta-feira de tarde picavam fruta, deixavam tudo prontinho. Todo mundo Eles que colaborava. serviam, a batata frita também eles fritavam, né? Foram tudo eles. Não, a gente tinha apoio deles também, Da sim. direção. Da direção. Entre, assim, as rapidinhas, vamos dizer que a gente colocava ali uma tarefa para ser entregue 1 hora ou 2 depois, né? Aí tínhamos as apresentações. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu assisti a dança do Dirty Dancing, né? Depois eu quero comentar E sobre olha essa só, apresentação. É uma coisa assim que trouxe à tona muitos talentos, do teatro, inclusive. Olha que bacana. Né? A gente pode citar aqui o Marcelo. Marcelo Quitó. Que fez o papel Começou. principal da dança, sabe? Então, o que nós fazíamos, né? Nós fazíamos eles assistirem alguns filmes de época, onde tinha sempre uma apresentação de dança, né? Então, dançando na chuva, cantando na chuva, o Dirty Dancing, Elvis Presley, né? Footloose. Então, e aí eles iam assistindo e eles tinham que ensaiar para essa noite, então, artística que era feita no palco aqui, né, no nosso auditório. Então, Miranda. isso, a gente colocava, né, também esses artistas, né, mais conhecidos, enfim. Tinha um tema, as nossas semanas, né? Então, os anos 50, 60 e 70, por exemplo. E aí a gente fazia, não só na música, tipo, no mundo que estava acontecendo nessa época.
havia uma pesquisa histórica. Eu inclusive ia perguntar se era só no campo artístico. Não, a gente pesquisa, contextualização histórica. A gente tentava colocar, porque, bom, quem me conhece agora, né, olhar para a câmera, é a fã do Elvis falando. E a gente ter o Elvis, senão não era semana do inglês. Mas brincadeiras à parte, ele mudou uma geração. Então são coisinhas que a gente chamava. Mas e aí, na política, o que estava acontecendo? Né? O que era o Brasil então, dos anos 70? Por que mudava tanto? Daí, tal coisa. Então a gente tinha assim uma preocupação muito grande, né? E a gente explorava todo tipo de arte, né? Inclusive com carvão, que ficou perfeito, aqueles cartazes que eles fizeram, né? Com certeza. Eu lembro agora do Daniel, né? O Daniel Burger, que depois se transformou num coordenador, instrutor de teatro a partir disso. A partir daí a gente formou o grupo Artes e Sonhos, que eu fiquei depois como coordenadora, depois de me aposentar por mais 5 ou 6 anos, né? Então quer dizer que na verdade eu tenho 36, 37 anos de Scalabrini. Só um caso assim bem curioso, né? Numa das gincanas ele tinha que fazer o Dançando na Chuva. E o dia amanheceu nublado. Né? Então ele colocou um poste lá no pátio da escola, mas parou de chover. E ele tinha que se molhar com guarda-chuva e tal. O que nós fizemos? Pegamos uma mangueira, alguém ficou ali com a mangueira, né? Isso aí, para ele poder apresentar o Dançando. Isso aí. Porque ele sempre foi perfeccionista, inclusive, né? Tem um DVD do guardadinho, de que tem lembranças. Mais uma, então, do Marcelo, que toca, ele fez o Dirty Dancing, onde nós vamos ensaiar o salto, né, que eles dão no final da música. Onde? Então eu fui na Fábio Tedesco, que tinha piscina térmica. Isso, a única na cidade, né, porque era frio, era inverno, então Fábio quebra esse galho para nós, né, deixa eles ensaiarem aqui dentro o salto, porque ele precisa ter o impulso e ela precisa ser leve para ele erguer. Com a Ana Paula Lancini, né, ele fez a dupla com ela. Usou um vestido meu, inclusive, lá dos meus 15 anos, serviu nela, enfim, toda essa parceria a gente fazia, né? E eles ficaram lá várias horas ensaiando até que o salto deu certo, depois aqui na apresentação. Então, no meio do corredor, isso, caíram várias vezes, se machucaram e tal, mas no dia, então, que ela... Toda ela, né? Toda. No palco, ele dá o salto no palco. Ela, aliás, né? Ele vem de trás, ela salta no palco e ele consegue erguer ela. Foi um auê. Então, quando eu vi aquilo, foi muito lindo. Né, quando eu estava chegando, eu vi aquilo, eu pensei, não, tem que me integrar nisso, né? Porque era lindo demais. Tem como, né, Lídia? E assim, ó, toda a comunidade se envolvia nisso. Porque era roupa, era música, era ensaio, né? Exposição de carros antigos, teve já. De fuga, né? Aquelas lambretas. Pessoal, eu vou pegar, eu acho assim legal fazer, talvez, a Rua do Meio tem disso, as gincanas municipais. Eu acho que, aproveitando o tempo aqui, né? Eu falo isso lá na minha escola de inglês todos os dias para eles. A nossa gurizada precisa desse relacionamento, trazer de volta esse tipo de coisa. Porque gincana de escola é diferente de gincana municipal, porque a gente presenciou, acompanhou recentemente, semana passada, a gincana do Celecista, e a gente acompanha, sabe o quanto isso mexe com várias comunidades, né? Imagina uma municipal, então, que não tem limite, não tem restrição. E eu acho que sendo bem feita, uma coisa bem organizada, ela acaba se tornando bem organizada. E depois que ali na nossa época, eu lembro que tinha, então, a Feira de Ciências, eu acho que ainda continua. Tinha Ferel. Do livro. A semana Farroupilha. das humanas. Isso também a Noturno fazia muito, era muito legal, né? E a semana Farroupilha, então a gente tinha muita movimentação na escola. O aluno frequentava muito a escola. Então eles iam muito também e participavam muito na comunidade também, né? Esses projetos criados a partir da Semana do Inglês ou... Alguns já existiam. A Semana do Inglês inspirou a criação? Inspirou a Semana das Humanas, com certeza. Começou depois da nossa, né, que foi feito
a gente ajudava também, entrava junto, né? Era bem bacana, Só que assim, ó. assim, um país, no mundo, professor de geografia, né, professora, e depois se estudava todo o contexto histórico, de comida, de roupa, de tudo, enfim, né, daquele país, e eles apresentavam danças, enfim, né. Eu acho que às vezes eu comento com meus alunos que tu perguntou primeiro por que os seus professores ajudavam. A gente, no início, tinha um medo de como seria, especialmente a primeira, né? Então, a gente fez folhas de avaliação. Os professores, nossos colegas, recebiam uma folhinha de avaliação, cada um tinha que avaliar uma turma. Quem estava trabalhando, quem estava segurando parede, a gente dizia brincando, quem tá, né? E eu acho que foi interessante. Isso fez com que todos também, além dos nossos colegas se dedicassem mais, eles também tinham uma certa cobrança, né? Eles tinham que trabalhar. Eu acho que isso ajudou muito, né? Eu acho que foi interessante também havia todo momento, sim, uma avaliação de postura. E eu costumo dizer que se eu tivesse uma empresa e fosse contratar, eu iria nas escolas durante uma gincana. Porque o aluno que se prontifica a resolver problemas, a ter iniciativa, a correr atrás da resposta, um bom relacionamento, ser um bom líder, é o funcionário que tu quer. Essas lideranças também, né, elas eram depois vistas em sala de aula. Lideranças positivas, né? Que daí a gente podia desenvolver outros tipos de trabalho utilizando esses alunos. Esses que se destacavam. Isso mesmo. Tá? Então, assim, até, né, falamos antes do Artes e Sonhos, a partir disso, né, resolvemos então fazer, né, me disseram assim, ó, Lene, tu assume um grupo de teatro. Eu disse, mas como? Né, aqui na escola, né, vinculado à escola, eu e a prof. Ana Slagnauf. E depois, né, por outros motivos, ela acabou pegando mais aulas, enfim, né, não conseguiu, e eu fiquei. Então quem é que nós vamos pegar, né? Não tínhamos professor de teatro. Eu não tinha condições, eu sempre fui muito tímida. E quero dizer que o teatro, sendo coordenadora de um grupo de teatro, eu consegui, como estou agora, com o microfone na mão, consegui também falar em público, que eu não falava, né? E aí, quem nós vamos pegar? E o Daniel, então, né, era um líder, ele gostava muito de teatro, né? Vamos formar um grupo de teatro. Então, assim, até hoje, né, com grandes projetos, né? E nós trabalhamos muitos anos, até 2015, 16, né, com ele, teatro, enfim, mas sempre parceiros em outros projetos. E esses alunos, então, que tinham interesse em teatro, né, qual era o objetivo de formar um grupo de teatro? Fazer com que ele perca a vergonha de falar em público, que ele perca o medo de ter um microfone na mão, que ele consiga ser mais ativo dentro de uma sala de aula. E isso a gente conseguia. Isso aí, nós conseguimos, né, fazer com que dentro da sala de aula ele também desse esse retorno. Então isso era muito importante também. Gente, olha o que o Scalabrini foi e continua sendo palco de tantas revelações, né? Com certeza, e isso enquanto nós estávamos aqui, nós trabalhávamos. Nós não nos dávamos conta, né, da grandiosidade que a gente fazia. Né, então, agora lembrando, muitas coisas que vocês falaram eu não lembrava mais, mas agora, né, vem novamente na memória. E até eu lembrei agora do que acontecia na época, quando a gente fez a gincana dos anos 60, que eles foram estudar a época, a moda, a música, a cultura, enfim. Eu lembro que os alunos, a gente estudava Beatles, Bee Gees, Grupo ABBA, né, e eles não conheciam. Não era algo assim do cotidiano. E tu acreditas que eles ligavam para a rádio FM pedindo músicas dos Beatles e tinha uns que se apaixonaram, sabe, por influência, eles, né? A importância da influência. Então, olha, fazer conhecer também esse passado, esses grupos musicais, né, de onde surgiram, o que é. A trilha sonora da vida das pessoas. E não tínhamos a internet com todas as facilidades, então hoje nós estamos aqui numa biblioteca, então a biblioteca era, né, usada muito, fitas, vídeo. E o problema do som que a gente tinha, né, para conseguir, meu Deus, como era difícil ter um som que funcionasse para colocar as músicas para fazer, né, e a gente dava um jeito de acontecer. Era toca-disco e toca-fitas, né, que ninguém sabe mais o que é.
pedir uma música para a rádio para poder gravar, pra poder Quem sabe, apresentar. né? Quem sabe. Gente, é isso então. A gente quer agradecer se for provocar aqui a conversa, né, gurias? Assim, começa a vir à tona ainda muito mais lembranças, mas também não é o propósito, né? Saturar muito no tempo, e sim trazer algumas peculiaridades, algumas pequenas lembranças, marcas, impressões, sentimentos, especialmente sentimentos, né, que marcaram, que continuam marcando a história do Scalabrini. E hoje a gente teve o privilégio de ouvir um pouquinho, então, desse sentimento que guardam no coração a Prof. Maquerle, a Prof. Lene, a Prof. Lídia, um carinho muito grande, especial por todas, e um privilégio realmente poder conhecer um pouco da história desses projetos que quebraram paradigmas, né, Maquerle? Acho que o mais importante disso, além de todos os benefícios diretos da semana de inglês, né, das aulas diferenciadas, foi uma quebra de paradigma com o objetivo primordial de enaltecer a importância da língua inglesa dentro do currículo escolar. Para mim, ouvindo todas essas histórias, é o que eu trago como objetivo de destaque. Com certeza, principal, né? Que a gente falou pouco, eu acho, aqui, dos nossos colegas de direção, né? Que a gente tem que agradecer em tudo, não só durante a gincana. Eu e a Lene, como ficamos aqui 30 anos, 29, a gente tem muita memória linda também, com referência a colegas e direções, porque foram várias direções. Então, a todos, né, a gente quer deixar bem claro, muito, muito obrigada e boas lembranças. Dizer que não houve problemas, houve, mas se tu vai comparar com o dia a dia legal, bacana e produtivo, foi muito bom. As relações humanas, elas inevitavelmente passam por situações que a gente não consegue agradar a todo mundo, né? São pensamentos, são ideias, que divergem em algum momento, e isso faz parte da construção do coletivo. Mas né? nunca tinha nada grave que a gente lembra. Administrado. Não, tudo Não, graças a Deus, né? sabe? Mesmo como aluno, né? Porque era muita Era- responsabilidade, a gente tinha muitos alunos, né, sobre a nossa... Em torno de 20, 21 turmas, assim, Então, né, por era ano, muito então diferente, era sabe? bastante, né, manhã, tarde e noite, então, né, no início, sim. Anos da noite, eu e a Lídia, né? Eu também, Eu também trabalhei, sim. Daí eu peguei depois, quando a Leite saiu do noturno, eu assumi noturno. Então, era outra já a situação. Outra Mesmo realidade, 40 né? alunos, às Sim, vezes. e o noturno também não era uma semana, a gente fazia menos. Atividades mais para eles, né, e Agradecer, então, mais uma vez a disponibilidade da Maquerle, da Lene e da Lídia, agradecer em nome da diretora Valesca a possibilidade da gente ouvir, né, e dialogar sobre mais algumas histórias que fazem parte do projeto Scalabrini 50 anos. Quero convidar também para conferirem